de Mateus, a partir do capítulo 2, diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram de Jerusalém, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceu. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. Até o versículo 8. Amados irmãos, podemos já perceber a maldade e o ódio daquele rei quando ele ficou sabendo que nasceu um verdadeiro rei. Um rei que não era pecador, um rei que não era criminoso, um rei que não era falso, mas sim um rei verdadeiro, um rei sem pecado, um rei agraciado por Deus. Estava nascendo para desmascarar aquele rei que havia naquela cidade ou naquele país. E aconteceu que os magos, tendo o conhecimento de que este verdadeiro rei nasceu, imediatamente montaram seus camelos e foram ao encontro desse rei. Esse rei ainda criança, ainda recém-nascido. Mas os magos não mediram distância. Foram e adoraram. E ainda levaram sustento para entregar a seus pais, para que pudesse alimentar aquele pequeno rei, até que ele crescesse, para cumprir os mandamentos do qual ele mesmo
veio para cumprir. E a palavra de Deus, que permanece para sempre, diz que eles levaram mirra, levaram ouro, levaram prata e entregaram os pais daquele menino para que eles pudessem se servirem, ou venderem, ou fazerem o que quiserem daquilo que foi dado para o menino, para alimento do menino. Então, o necessário era vender e comprar mantimento para se manter. E aquele rei crescia com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a graça, com toda a verdade, capaz de ainda criança disputar com sacerdote no templo a verdade da palavra de Deus. E aconteceu que quando José foi a essa festa em Jerusalém, deu um esquecimento e deixaram esse menino. E esse menino foi para o templo falar do Pai, falar de Deus, falar das Escrituras, mesmo sem nunca ter estudado. E aquilo fez com que aquele sacerdote se maravilhasse, aquele sacerdote ficasse assustado com a sabedoria daquela criança. E aquela criança foi crescendo. E cresceu quando estava aí com 30 anos, se batizou por João. Chegando no Rio Jordão, pedindo a João para ser batizado. E João, pensando que esse menino ia se batizar para perdão de pecado, pensando que esse menino ia se batizar para aliviar alguma culpa, esse menino, este homem, porque já era homem de 30 anos, deixou João de cabelo em pé. Porque ele diz, quando João rejeita batizar ele, João diz, primeiro, ele pede para ser batizado, e João diz, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. E ele diz, me batiza para que se cumpra toda a justiça. E assim foi batizado para que se cumpra toda a justiça. Não para perdão de pecado, como era batizado os outros, mas sim para cumprir a justiça, para que todos os corpos nossos hoje fossem batizados naquele corpo.